Olá! Hoje a proposta é algo que eu amo fazer, que é encontrar os arquétipos, os complexos dentro das obras literárias. Meu nome é Luciene, eu sou professora, mestre de psicologia, sou professora da psicologia e neurociência do yoga e sou uma junguiana clássica apaixonada por tudo que ele escreveu. E o exercício hoje foi de trazer os arquétipos dentro do livro de Tolstói. Tolstói é um autor magnífico, é um russo do século XIX que escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina. Ele tem uma crise existencial, né? Ele conta isso em detalhes num livro chamado Confissão. E ele se afasta e quando ele retorna, ele escreve A Morte de Ivan Ilitch. Isso é publicado em 1886. E além dos arquétipos, né, eu trouxe esse livro porque eu tenho um amigo que falou do quanto ele mudou a vida dele depois de ler essa novela, porque realmente a história tem esse poder. E também porque não vai acontecer nenhum spoiler, não vou correr esse risco, né? Já que no título a gente já sabe o fim da história, que também é o começo. Então, o livro vai começar, a história começa com Ivan Ilitch morrendo e alguns colegas chegam no trabalho, ele estava doente há algum tempo, né? Anunciam, vocês viram, ele morreu. E o que acontece na cabeça desses colegas, né, é pensar, será que eu vou poder ocupar o cargo dele? Será que... E todo mundo começa a pensar nos seus próprios interesses, mas ninguém está, assim, compadecido, sofrendo por conta do Ivan. Aí, um desses colegas de trabalho também é um amigo de infância. Eles estudaram juntos. E aí ele acha que ele precisa ir no velório, né, afinal de contas, e ele vai, mas assim, para dar uma passadinha rapidinho, porque ele tem um jogo de cartas. E lá a gente encontra a esposa, a viúva, preocupada se ela vai conseguir aumentar o valor da pensão, se existe algum modo dela fazer isso. Aí a gente vai tendo uma ideia dessas relações construídas ou não construídas pelo Ivan Ilitch. E aí a gente vai ver um pouco da vida dele, né? Vai ter aí a retrospectiva da história dele. E aí a gente começa a perceber essa questão da negação do si mesmo. Então eu vou falar como era a vida dele. Então ele tem uma vida assim comum. Ele entra num trabalho no serviço público. O serviço público ele é retratado na Rússia, em várias obras de outros autores também, como algo assim meio sem sal, meio sem açúcar, meio sem graça. Então ele está lá naquela vidinha, mais ou menos, mas ele está feliz porque ele está fazendo aquilo que é esperado pela sociedade. A maior preocupação dele é ter uma vida correta. Correta para quem? Para os valores coletivos, para a consciência coletiva. Então ele se casa, né? Porque as pessoas casam, ele não está assim apaixonado, mas era uma mulher comum que levaria, né? Teria uma vida comum, seria útil, ela ia cozinhar, cuidar dos filhos, não é nenhuma paixão, mas atende aos valores coletivos e tá tudo bem. Aí ele tem filhos, porque tem que ter filhos, mas a relação que ele tem com os filhos é a mesma relação que ele tem com a esposa. Não tô nem aí, né? Não vou me envolver, ela reclama, eles brigam muito, mas na verdade quem briga é ela, ele nunca tenta resolver nada, ele vai trabalhar quando acontece alguma reclamação.
ou se os filhos estão ali sendo crianças como são crianças. Ele não vai conversar, ele vai pro seu escritório, ele vai trabalhar. Então ele era apaixonado pelo trabalho. Sim, a gente pode dizer que ele gostava do seu trabalho. O problema é o motivo que faz ele gostar do seu trabalho. Ele gosta, ele está na área jurídica, ele tem um cargo de juiz e ele gosta do trabalho porque ele tem o poder de aniquilar quem ele quiser aniquilar. Rubens Figueiredo, ele usa a palavra, que é o tradutor dessa versão, ele usa a palavra aniquilar. Eu vou deixar depois um trechinho para vocês, numa outra tradução, que está destruir, igualmente, mas é esse o motivo que faz com que ele goste do seu trabalho. A sensação do poder, quando ele entra no tribunal. Ou seja, quando a gente pensa em Yuga, quando a gente pensa nos Vedas, o trabalho é a maneira que nós contribuímos para a sociedade. Então, é uma forma de contribuição. E quanto mais o indivíduo está nesse processo de individuação, maior a capacidade e a preocupação dele de retribuir a sociedade. E Ivan Illich não, ele não está nem aí se ele está fazendo algo bom. Na verdade, ele quer ter o poder de aniquilar quem ele quiser aniquilar. Então, assim, ele gosta do trabalho até pelos motivos mais errados possíveis. Bom, e aí, em determinado momento, ele recebe uma promoção numa outra cidade, ele vai ter um salário maior e ele se muda. E ele vai, então, fazer o apartamento dos sonhos. Aquele apartamento que as pessoas que ele convidar para jantar, porque ele tem toda essa preocupação em trazer pessoas para sua casa, até então gastando mais do que podia, se endividando para impressionar a coletividade. Não porque... Mas ele tinha que impressionar, fazia dívidas, agora ele está com salário maior, ele vai decorar aquele apartamento de uma maneira especial e única. Então ele vai escolhendo peça por peça, ele gasta muito tempo, horas, fazendo aquele apartamento, e aí Tolstói é genial, porque ele vai dizer que aquela sala, porque a grande preocupação é a sala, onde os outros de fora vão ver, ele não tem uma preocupação, minha esposa vai gostar, meus filhos vão gostar disso, em momento algum. Tudo é feito para impressionar a sociedade que vai entrar e ver aquele apartamento. E Tolstói diz que a sala acaba se tornando exatamente igual a todas as salas. Porque é exatamente isso. Só que Ivan Illich, ele tem a impressão de que aquilo era muito especial. Uma pessoa que está amarrada à consciência coletiva, que nunca parou para pensar no que ela gosta, ela acha que está fazendo escolhas, quando ela só está reproduzindo as escolhas que foram feitas por ela. E a gente compra o pacote todo, Porque quando a pessoa está nessa consciência coletiva, e por isso que para Jung os ismos, os grupos são tão perigosos. Porque a gente se torna incapaz de olhar aspectos específicos de algo e pensar, isso eu concordo ou discordo? Não, a gente compra o pacotão, vem naquele pacotão ideológico, seja o que for, pode ser vegetarianismo, o veganismo ou qualquer outro ismo que você quiser. Para Jung, tudo funciona da mesma forma.
você comprou lá o pacote e aí você não pensa mais nada. Ou seja, você foge de si mesmo, você foge da individuação, mas você se sente protegido daquele grupo, né? Então, ele fala do perigo, né, dos ismos, ou, né, dos grupos, seja eles quais forem. Bom, e aí ele faz aquela sala que ele acha super especial, mas que é igual a todas as outras salas. Como ele se acha uma pessoa muito única e especial e é igual a todas as pessoas, porque ele vive na persona. Ele vive nessa máscara que é construída para a gente se relacionar com o mundo externo. Em momento algum, ele vai ao seu mundo interno. Ele não tem adaptação ao mundo interno. Ele só tem adaptação externa. Né? Bom, e aí, exatamente quando ele está decorando a sala, ele vai acertar um detalhe e acaba levando um tombo. É um acidente doméstico, uma bobagenzinha que ele fala, logo passa. Mas isso vai piorando, e ele vai consultando médicos e tomando remédios, e os diagnósticos começam a ser contraditórios, e ele vai piorando e procurando. Ele fica revoltadíssimo, né? Porque a doença fez com que ele saísse da sua vidinha morna, normal, cotidiana e correta. E agora ele está doente. Como assim? Eu estou doente se eu fiz sempre tudo muito certo e correto, né? Tudo que esperavam de mim. E aí vem essa grande revolta e ele vai atrás e vai procurar. E aí o trabalho, que era o ponto de fuga, né, para ele não aprofundar, não resolver os problemas dentro da sua vida e de seus relacionamentos e de todo o resto, deixa de ser uma fuga. Ele não consegue mais fazer com que aquilo faça com que a presença da morte se torne cada vez mais concreta em sua vida. Tolstói personifica, né? Ele vai dizer que ela está sempre espreitando e ele toma consciência que ele vai morrer. Né? E a gente tem que lembrar que o livro é de 1886, que a medicina estava muito longe de ser o que é hoje, ou talvez a ideia de Tolstói seja deixar essa morte sem causa específica, porque é uma personificação de algo que, de forma contraditória, traz o despertar para Ivan Illich. Então ele se torna vivo quando ele percebe que vai morrer, porque ele começa a questionar a própria vida pela primeira vez. Ele começa a se questionar se a vida correta, confortável, gostosinha, né, morna, mas gostosinha, que ele levou até então, é a vida que ele devia ter levado. Então eu vou ler só um trechinho para vocês, que é irresistível, porque é lindo, né? Isso, e é assim a exposição do si mesmo tentando falar com Ivan Illich a vida toda. É bem curtinho, tá? Espero que vocês gostem, né? Perdoa a minha leitura. E ele veio à cabeça a ideia de que aquilo que antes ele imaginava ser absolutamente impossível, a ideia de que não tinha vivido como devia, poderia ser verdade. E lhe veio à cabeça a ideia de que seus impulsos fantasiosos, quase imperceptíveis, de lutar contra aquilo que as pessoas do escalão superior da sociedade consideravam bom,
impulsos fantasiosos e quase imperceptíveis que ele prontamente tratava de reprimir, lhe veio a ideia de que tais impulsos e que podiam ser verdadeiros e o restante não. Então, pela primeira vez, aquela vozinha interior lhe pareceu que talvez fosse verdade. Seu trabalho, seu modo de vida, sua família, os interesses da sociedade, o seu trabalho de juiz, tudo aquilo podia não ser verdadeiro. Ivan Illich tentava defender tudo aquilo para si mesmo, mas de repente sentiu toda a debilidade do que estava defendendo. Não havia nada para ser defendido. Arrepia, né, gente? Ai, eu acho assim fantástico. É porque assim, o si mesmo está sempre tentando falar com a gente. O self, o objetivo, né, do self, do si mesmo, é levar a gente para a individuação. Ele está sempre tentando fazer isso. A gente é que não quer ouvir. A gente é que se nega a ouvir. Claro que isso não é proposital, mas é que a gente baseia o que deve ou que não deve em cima apenas da consciência, né, da racionalidade, né? E o inconsciente, que também quer falar com a gente, muitas vezes a gente nega. Ele aparece nesse pedaço, né, do livro, nesse trecho. Ele tinha os impulsos fantasiosos, quase imperceptíveis, mas ele reprimia. E é o que a gente faz. E quando esse inconsciente vem, porque ele cansou de ser ignorado, ele vem de uma maneira que não permite mais que ele faça nenhuma mudança. E esse é o grande impacto, né? Quando a gente pensa nessa história, nessa novela, numa perspectiva junguiana. Porque Jung vai falar disso. A gente vai tendo lá os diversos sinais. Adoecimento físico ou mental, as repetições, as sincronicidades. A gente vai tendo lá os sinais que o self está enviando, si mesmo está enviando de, olha, esse caminho não está legal, vamos mudar. Só que a gente precisa do tempo para mudar, né? Então, o Ivan, ele tem uma dor física absurda. Ele grita nos últimos dias de dor, a morfina não faz mais efeito. Mas ele fala que muito pior que a dor física foi a consciência de que ele destruiu a própria vida. No aspecto moral, psicológico, ele destruiu tudo que ele tinha. Então isso é muito pior que a dor física que ele sente. Então, assim, é um livro que vai mexer muito com a gente, né? Independente, assim, de você pensar como psicólogo, mas quando a gente leva dentro dessa abordagem junguiana, isso vem com muito mais força. Então, é a imagem arquetípica perfeita para mostrar a dor, né? Que é chegar em um momento em que você desperta tarde demais. Mas a gente não precisa despertar tarde demais, né? A gente tem esse tempo. Então eu espero que vocês leiam, porque o impacto é outro na hora que você lê, né? Por mais... espero ter dado esse gostinho, mas que você busque e realmente leia e faça esse questionamento, né? Permita que essa voz que vem aí de dentro de você, do seu coração, fale com você. Perceba
não é que os problemas somem, né? Não é isso. Mas a sensação de plenitude, a sensação de bem-estar em relação à vida, quando você está num processo de individuação, conforme o que o self está te levando, ele é muito maior. A forma como você vai lidar com os problemas é muito diferente, né? Então, compensa muito. Né? Não para, nunca mais vou sofrer. Não, isso é ilusão, né? Isso é viver no País das Maravilhas. Não é isso. As emoções continuam, mas a forma que você lida, a maneira que você resolve as coisas, a partir do momento que você está projetando muito menos, né? Você começa a se questionar a respeito de tudo, muda totalmente. Tá? Então é um convite à reflexão pelo livro, pela terapia, pela meditação, né? É um grande convite, espero que você aceite e também espero que você dê um like no vídeo, que você se inscreva no canal, que você continue me acompanhando. O próximo vídeo vai ser em cima de algumas perguntas que eu recebi de pessoas inscritas. Se você me mandou pergunta, fica atento, pode ser a sua. Se ainda não for a sua, pode deixar, eu estou anotando tudo e eu vou construindo os vídeos com muito amor, com muito cuidado para você, tá bom? Aí eu também deixei um link da Amazon, que é um link de associado. Se você usa esse link para entrar e para comprar esse livro ou qualquer outra coisa, você também colabora com o canal e não mexe nada no preço para você, tá bom? Então, obrigada, até o próximo vídeo.